Turma do nono ano, pessoal que querem estudar e saber o que é uma proporção, você está aqui em uma aula direcionada para alunos do nono ano, né, e serve para ensino médio, serve para o pessoal que vai fazer aí concurso público, né, entre outros. As aulas anteriores nós estudamos e aprendemos o que é uma razão, certo? O que é uma razão, como que ela se dá na matemática, o que se pode ser comparado como razão, velocidade média, consumo médio, o que mais? Densidade demográfica, uma fração qualquer representando um dado. Você pode induzir, dependendo do problema, que aquilo ali é uma razão, tá? Uma razão existente em matemática. Hoje, essa semana, e para aqueles que estão estudando, nós vamos aprender o que é uma proporção, tá? O que é uma proporção? Ter noções básicas sobre proporção, essa camarada aqui. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você tenha em mente, pessoal, para que exista uma proporção, é necessário haver duas razões equivalentes, tá bom? Equivalentes, tá bom? Para que haja uma proporção, é necessário haver duas razões equivalentes. Professor, tudo bem, mas me diz aí, o que são razões? Eu já sei o que é uma razão. Então, aqui eu trouxe esse exemplo aqui, para que você compreenda o que é uma proporção. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho esse rapazinho aqui, esse rapaz. Enquanto ele dá 2 passos, esse senhor aqui, ele dá 3. Então, a cada 2 passos que esse dá quantos? 3. Qual é a razão que representa esse fato aqui? É 2 por 3. Então, aqui eu tenho uma razão, 2 por 3. Então, uma outra razão. Agora aqui, pessoal, vamos supor que esse camarada aqui, ele dê 4 passos. Agora é 4 passos. Esse camarada vai dar quantos? Se esse aqui, enquanto dá 2, ele dá 3. E esse aqui dá 4 passos, esse aqui vai dar quantos? Dobrou, não foi? Significa que esse aqui vai dobrar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, ó. Percebe que enquanto esse aqui dá 4, esse aqui vai dobrar também. Vai para 6. Então aqui eu tenho uma outra razão. A questão é que existe uma conexão entre essas duas razões? Uma conexão lógica? Claro que sim, professor. Por quê? Para que essa exista, é necessário eu ter isso aqui em mente, ó. Ó, ter isso aqui em mente. Por quê? Ó, esse aqui, enquanto ele dá 2, esse dá 3. Aí eu falo o seguinte, se esse primeiro dobrar for para 4, significa dizer que esse aqui também vai dobrar, vai para quantos? Para 6. Então, pessoal, existe aqui uma lógica, quer dizer, existe aqui uma igualdade entre essas duas razões. Você vai falar assim, agora o senhor pegou pesado, professor. Por quê? Como que 2/3 é igual a 4/6? É igual, é idêntico. Você quando estuda lá no 6º ano, no 7º ano, você estuda a fração, você descobre que o 2/3 é a mesma coisa que 4/6. Tem duas maneiras para você descobrir, tá? Se essas duas razões são iguais. Vamos lá, primeira. A primeira aqui, pessoal, você vai o quê? Você vai simplificar as duas razões. Simplifica a primeira. A primeira. Aqui, ó. 2/3. Professor, não tem como simplificar 2/3 não. É uma fração irredutível. Quer dizer, não dá para simplificar. Então vai ficar 2/3. Aqui, 4/6. Dá para simplificar, professor. Dá para simplificar por 2. E aqui também por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Aí eu te pergunto,
As razões, elas são equivalentes? Claro que sim. Olha aqui, ó. Os dois resultados dessas razões são idênticos. São idênticos. Isso eu posso dizer que 2/3 é igual a 4/6. Existe aqui uma igualdade. Então eu digo o seguinte, pessoal. Eu vou dizer o seguinte. Que essa razão, ela é proporcional a essa aqui. Ou eu posso dizer que 4/6 é proporcional a 2/3. Proporcional, existe uma equivalência de igualdade. Por quê? Enquanto esse aqui dá 2, e esse aqui vai para 3. Ó, uma lógica. Enquanto esse aqui dá 2, esse aqui dá 3. Se esse aqui for dar 4, esse aqui vai para quantos? Vai para 6. Mesma coisa de falar que de 3 vai para 6, dobrou. Esse de cima vai para 4. Então há uma lógica aqui. Existe uma conexão aqui, lógica, de proporção. Tá bom? Agora, qual é a outra maneira? Segunda maneira. A segunda maneira, para você descobrir que essas duas razões, elas são proporcionais, quer dizer, elas são iguais, significa que existe uma lógica. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar, multiplicar, você vai multiplicar os extremos. Nossa, professor, como assim extremos? Antes de fazer, e vai multiplicar os meios. Como assim, professor? Vamos colocar aqui, ó. Esses camarada aqui, ó. Esse camarada aqui. E o 6. Esse aqui é chamado de extremo. Extremos. E esse aqui, vamos pegar de outra cor. Uma outra cor aqui. Vamos colocar azul mesmo. Esses camarada aqui. Esse camarada aqui. Eles são chamados de quê? De meios, tá? Meios. Então, você pega os extremos. 2 vezes 6 dá quantos? Dá 12. Pega os meios e multiplica. 3 vezes 4 dá quantos? 12. Eita, deu o mesmo resultado. Significa dizer, então, que essas duas razões, elas são realmente proporcionais. Tá? São proporcionais. Beleza, pessoal? Então, tem duas maneiras de você provar. Tem maneira de você provar que elas são proporcionais. Elas são proporcionais se você simplificar e dar o mesmo resultado, ou você multiplicar os extremos e os meios e os dois resultados dar o mesmo, tá? Então, aí vem uma pergunta assim: essas duas razões aqui, elas são proporcionais? Sim ou não? Você vai falar assim: professor, não dá para simplificar. 2/3 e 4/7 não dá para simplificar. Então aqui não passa. Multiplicando os extremos, aqui dá 14. E multiplicando os meios, dá 12. Então, pessoal, não é proporcional. Não é proporcional. Não é proporcional. É mais ou menos assim. Você chega lá no posto de gasolina. Não precisa copiar isso aqui não, tá? No seu caderno. Só copia isso aqui, ó. Tá? Que eu tô passando. Isso aqui que eu tô passando aqui não precisa copiar. É mais ou menos assim, ó. Você chega lá no posto de gasolina. Você fala: eu quero 2 litros de gasolina. 2 litros de gasolina. Aí o rapaz fala: olha, é 5 reais. É 5 reais o litro de gasolina. Tá. Então existe uma razão aqui. 2 por... desculpa aí. 2 por 10, né? 2 por 10. Beleza? Agora, se ele for pedir 4 litros. Por exemplo, ele falou 2 litros de gasolina. Vai dar quantos reais? Dá 10. Então tem uma razão aqui. 2 por 10. 2 por 10. Porque 1 é 5.
Quantos reais eu vou pagar? Você vai pagar 20. A pergunta é, existe proporção aqui? Vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 20 dá quanto? 40. E 10 vezes 4 dá quantos? 40. Beleza. É proporcional. Você concordaria, sim, você perguntar pro rapaz, olha, eu quero 2 litros de gasolina. Aí o rapaz vai falar assim, 2 litros de gasolina dá 10 reais. Aí fala, não, agora eu quero 4 litros de gasolina. Aí ele fala, tá, tudo bem então, você vai pagar 25 reais. Aí você vai falar assim, ô moço, eu estudo matemática. Essa matemática sua não tá batendo. Você vai falar assim, não tá batendo, porque é o seguinte, 2 litros de gasolina, moço, dá 10 reais, porque cada litro é 5 reais. Certo? Certo. Agora, eu dobrei, eu tô pedindo 4. Não quer dizer que eu tenho que pagar 20 para ser proporcional. Eu não deveria pagar 20. Aí o moço vai falar assim, ô moço, seguinte, aqui nós não calcula de forma proporcional, tá? Aqui as coisas são o quê? Aqui as coisas são desproporcional. Quer dizer, não é proporcional, tá bom? Não é proporcional. Isso aqui não existe proporcionalidade aqui. E você ia ficar nervosa ou nervoso, né? Por causa desse cálculo errado do rapaz. Você vai falar assim, é desproporcional isso, moço. Eu tô pagando a mais. Não pode, meu Deus, vou chamar a polícia. Não sei o quê. É a vida, né? Então, você já sabe o que é uma proporção. Você já sabe identificar quando duas razões elas são proporcionais. Lembrando, pessoal, para que haja proporção é necessário haver duas ou mais razões, tá? Duas ou mais razões equivalentes significa dizer que dá o mesmo resultado. Vamos adiante. Eu tenho aqui duas figuras, duas fotos. Eu tenho a foto 20 por 30 e tenho outra foto 30 por 45. 30 por 45. Qual é a razão que representa essa primeira fotografia aqui? 20 por 30. Qual é a razão que representa a segunda fotografia aqui? Quantos? 30 por 45. 30 por 45. Tá. Eu quero descobrir se existe proporcionalidade aqui. Existe ou não existe? Você quer verdadeiro ou é falso? Vamos multiplicar aqui, ó. 30 vezes 30 dá quantos? 900. 30 vezes 30 dá 900. Multiplicando os meios. Agora vamos multiplicar os extremos. 20 vezes 45, pessoal, dá quantos? Dá 900. Então significa dizer que essas duas figuras aqui, elas formam uma proporção, tá? Elas formam uma proporção. Belezinha? Bem tranquilo assim, né? Dizemos que 20, 30 avos e 30, 45 avos formam uma proporção, beleza? Pessoal, eu quero passar como que você lê. Como que se lê? Se lê assim, ó. Aqui eu tenho uma razão qualquer, certo? Uma razão qualquer. E aqui eu tenho outra razão qualquer. A, B igual a C, D. Aqui vamos supor que isso seja uma proporção. Como que se lê? Se lê assim. A está para B. A está para B, certo? O A está para B, assim, deixa eu pausar aqui. Assim como C está para A. Então eu leio assim, ó, A está para B, assim como C está para
C está para D, que A, tá? A está para B, assim como C está para D, tá bom? Pessoal, lembrando que no caso aqui, ó, o B e o D, o B é sempre diferente de zero, tá? E o D também sempre diferente de zero. Não posso ter, por exemplo, uma fração ou uma razão qualquer, seja em qualquer cálculo matemático, qualquer um, seja numa equação, seja numa expressão qualquer, numa expressão numérica. O que aparecer uma fração com aqui o denominador zero, não existe, tá? Não existe. Não existe isso aqui, ó. 2 dividido por zero. O zero não divide nada, tá? O zero não divide nada, então isso não existe. Agora, o denominador aqui em cima, ele já pode apresentar como zero. Por exemplo, isso aqui existe, tá? O nada dividido por alguma coisa. Existe, tá bom? Matematicamente isso existe. Tá ok? Isso existe. Isso aqui nunca existe, ó. Nunca, tá? Nunca existe. Lembre disso, pelo amor de Deus. O número que tá... O zero, ele não divide nada. Beleza? Então, os que estão aqui embaixo, que são os denominadores, as bases da razão, formando essa proporção, eles sempre são o que? Diferente de zero. Beleza? Pessoal, para essa semana é isso, tá bom? Você tem que ter isso aqui em seu caderno, tá? Eu passei aqui 2 exemplos para você sobre o que é uma proporção. Eu passei 2 exemplos. Então, cabe a você, então, pegar aí e estudar. E fazer os exercícios. Os exercícios estão na página 115. Página 115. Tá. Os exercícios são do 1, 2, 3, 4, 5, tá? E 5 só. O 6 não precisa fazer não, tá, pessoal? A 6 não é necessário fazer. Então você vai fazer somente essas aqui, tá? Professor, é necessário copiar? Só não é necessário desenhar aí, mas copiar sim, tá, pessoal? Copiar e responder. Eu preciso que você copie porque é um assunto muito importante, que é proporção. Cai em tudo. Você, Enem, concurso público, ensino médio, provinha de vestibular, cai proporção. Tudo que você fazer cai proporção. Então você tem que entender isso aqui. Então copia e responde. Não precisa desenhar, tá? Não precisa desenhar. Valeu, pessoal. Até semana que vem.